Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Durante as aulas de português, nós estudamos sobre o movimento literário Romantismo. E agora você vai aprender sobre a obra Lucília, de José de Alencar. Espero que gostem. Vamos falar sobre o livro agora. O autor é José de Alencar e este livro foi publicado em 1862. É um romance de folhetins. E o que seria um romance de folhetins? Primeiramente, os capítulos são publicados no folheto de jornal e depois são reunidos no livro. O narrador é em primeira pessoa, e que é o Paulo. O tempo em que se passa é 1855. Lucília romance urbano que se passa no Rio de Janeiro na corte. Lucília também faz parte da trilogia que trata sobre perfis de mulheres. E fazem parte dessa trilogia Diva, Lucília e Senhora. Fiquem agora com o enredo da história. Paulo da Silva era um homem que morava no interior do estado do Rio de Janeiro e que um dia vai para a capital. Chegando lá, ele se encanta por uma mulher e acaba por descobrir que ela era apenas uma mulher desacompanhada, uma mulher de programa. Paulo se apaixona pela cortesã. Um dia vai visitá-la com segundas intenções. Porém, ao conversar com ela, ele percebe que a mesma estava falando de um modo muito puro, muito ingênuo. Quando voltou para casa, Paulo sentiu que a moça estava fazendo um jogo com ele. Então o rapaz decide voltar no outro dia para conquistar o que realmente queria. Ele acaba ficando em dúvida em que tipo de mulher Lúcia era. Às vezes recatada, pura, ingênua, porém, em algumas ocasiões, mostrava um lado mais fatal, como foi na sua performance em uma festa. Paulo acaba morando com Lúcia, que decide parar de fazer programa. Porém, ele acaba se sentindo envergonhado, porque as pessoas diziam que ele estava sendo sustentado. Lúcia acaba por voltar para a corte. Paulo tenta sair com outras mulheres, mas acabam voltando um para o outro. Após muitas brigas por ciúmes e desentendimentos, Lúcia conta a Paulo sua história, declarando para sempre morta a mulher que fora até então. Quando criança, sua família vivia dignamente na corte, até que em 1850 uma epidemia de febre amarela atacou todos seus familiares. Ela foi a única que foi poupada, sentindo-se na obrigação de trabalhar para ajudar no sustento de seus pais. Dessa forma, ela conhece o Sr. Couto, que lhe oferece dinheiro em troca de uma noite de amor. Ela era uma criança que aos 14 anos perdeu a virgindade e a sua honra. Sua família foi dizimada com a doença, restando-lhe apenas o seu pai, que ao descobrir como a garota arrumou dinheiro, expulsou-a de casa. Sem alternativa, ela entrou para um bordel, para viver da prostituição. Na sua nova vida, mudou de nome de Maria da Glória, uma menina pura, ingênua, digna e inocente, para Lúcia, de Lúcifer, uma mulher prostituta, sensual, luxuosa, excêntrica, um verdadeiro demônio. Anos se passaram e ela foi para a Europa com um amante e ao retornar para o Rio, ela encontrou sua irmã, Ana, a quem tomou sob proteção para evitar que a menina passasse por tudo que ela já havia passado. Paulo ficou muito comovido com a história de Lúcia, que resultou em um perfeito entendimento entre os dois. Lúcia saiu da prostituição ao morar com a irmã em Santa Teresa. Paulo sempre a visitava e em uma noite de amor ela engravidou. Mas Maria da Glória estava muito fraca, doente, debilitada e com problemas de coração. Por isso, ela confessou todo o seu amor ao rapaz, dizendo que o amava desde o primeiro encontro e que ela pertencia a ele. Pediu para seu amor casar-se com Ana, mas ele negou o pedido, assim como Lúcia também recusou o aborto. Ela dizia que seu corpo seria o túmulo de seu filho. Dessa forma, ela faleceu. Ana passou a ser filha de Paulo, que a amparava. Anos depois, a irmã de Lúcia casou-se com um homem de bem, mas Paulo continuou triste com a perda de seu único amor. Em um jantar, ele encontra GM, que é um pseudônimo de José de Alencar. A mulher estava criticando as cortesãs de vida mundana. Paulo decide escrever cartas para a destinatária GM,
contando sobre sua linda história de amor com a Maria da Glória. Dessa forma, GM publica essas cartas no que viria a ser essa grandiosa obra que é Lucíola. Agora, iremos analisar as tendências encontradas no livro. O romance epistolar nessa história é percebido através de cartas, que são as cartas que foram enviadas de Paulo para GM contando a sua história de amor com Lúcia. Durante a leitura de Lucíola, nota-se a intertextualidade, que é uma relação feita quando um texto é citado dentro de um outro texto. Nesse caso, a obra em questão é A Dama das Camélias, que é um livro francês. Lúcia, ela leu o livro dentro de seu próprio livro, mas ela discorda com alguns aspectos. Ambos os enredos são bem similares, no entanto, a principal diferença é que em A Dama das Camélias, a cortesã que se apaixona por um rapaz, ela continua na prostituição, enquanto Lúcia diz que se você ama alguém, você não pode se entregar a outro. Notamos também o subjetivismo. A manifestação dele está na própria estrutura da narrativa. Trata-se de um romance de primeira pessoa, em que a história é narrada pelo ponto de vista de uma única pessoa. No caso, Paulo. Tudo gira em torno do que ele viu, pensou, sentiu, junto com Lúcia. Tudo, portanto, muito individual. O indivíduo da sociedade é uma característica percebida através dos ataques que Lúcia e Paulo sofriam. Paulo por defender Lúcia e Lúcia por ser uma prostituta, que era uma profissão mal vista na época. Em Lucíola, a exaltação do amor se faz muito presente, pois ela vem com uma força purificadora que pode transformar uma prostituta, no caso a Lúcia, e torna ela capaz de amar e de ser amada. E em relação ao Paulo também, que vence todo aquele preconceito com amor. Também notamos o amor e morte. O romance é cheio da ideia de morte, pois Lúcia está continuamente se queixando de uma doença misteriosa, que Paulo não compreende nem aceita, e acredita que é uma desculpa para que ela não se entregue a ele sexualmente. Como ela era uma meretriz, ela estava diante da impossibilidade de realizar um amor puro, e ela acreditava que só restava para ela a morte. Ela também pensava que nem mesmo um filho ela merecia, pois seria o fruto de um amor que não era puro. O sentimentalismo melancólico é uma das tendências mais evidentes durante toda a história, pois está presente do início até o fim. Caracteriza-se pela presença de fortes sensações de tristeza, onde os personagens guiam-se pelos seus próprios sentimentos, ou seja, são situações vivenciadas pelos personagens, dos quais eles reagem diante delas de forma melancólica ou trágica. Na dualidade, a gente tem duas mulheres, a mulher angelical, que seria a Maria da Glória, e a mulher mais demoníaca, digamos assim, que seria a Lúcia. Porém, predomina a mulher angelical, pois ela ainda tem uma alma pura, só o corpo que se perverteu. E ela age conforme essas duas personalidades, digamos assim, ora angelical, ora demoníaca. O lirismo é uma característica subjetiva e romântica de obras artísticas no geral, e na literatura é como as pessoas expressam os sentimentos de maneira apaixonada, romântica e entusiasmada, coisa que está muito presente nesse livro de Lucíola. Notamos o gosto pela descrição. Em Lucíola, aparece a natureza como um alívio ao leitor da censura dos dramas humanos. Quanto à descrição dos personagens, Alencar parece se preocupar antes com os aspectos externos, para depois chegar ao temperamento. Um exemplo disso seria que antes mesmo do leitor saber quem era Lúcia, Alencar já mostra um retrato dela, através da fala de Paulo. Desarmonias. As desarmonias se referem aos conflitos e às desordens, como o contraste entre Maria da Glória e Lúcia. Aquela que era pobre, simples e escondida se tornou rica, caprichosa e pública, mas isso já é um conflito entre passado e presente. No livro, os conflitos mais importantes, as desordens, são muito relacionados às pessoas e sentimentos, como o de Paulo, que apresenta um comportamento paradoxal. Ora ele deseja violentamente Lúcia, ora promete respeitá-la, ele a ofende, pede perdão, ele a dá liberdade e depois quer ela só para si. E no caso de Lúcia também acontecem esses conflitos. Segundo as suas próprias palavras, ela ama e odeia, ela se atira ao vício e tende para a virtude. Tudo isso são desarmonias e conflitos. E por fim, as comparações. As comparações de Alencar geralmente referem-se aos personagens.
às vezes em seus detalhes físicos, seus estados de alma ou até mesmo em seus atributos morais. Também é notado na comparação de elementos da natureza, do reino vegetal, animal ou até mesmo mineral. Para finalizar, eu vou fazer uma breve análise da obra Lucíola, começando pelo tópico de comportamento e valores dentro de uma sociedade. Nos romances urbanos, nós podemos ver uma grande presença de características das sociedades dentro dos enredos das histórias. O escritor de Lucíola, José de Alencar, procurou registrar os padrões de comportamento e valores da sociedade que estava em transformação, haja vista que passava pelo período do Segundo Império. Entrando no tópico de poder aquisitivo, Alencar percebeu que a sociedade era movida principalmente pelo dinheiro e estava preocupada com o status social que o poder aquisitivo dava. Entrando na questão de sociedade, a protagonista, Lucíola, evidencia ainda mais o conflito existente entre o indivíduo e a sociedade, haja vista que os valores e preconceitos estão enraizados nos próprios protagonistas da história, principalmente em Lucíola. Entrando no tópico de moralismo, podemos evidenciar esta parte na figura de Paulo, que é o amor de Lúcia. E isso fica explicitado logo no início do romance, haja vista do homem não querer contar sua história de amor com Lúcia pessoalmente e resolve fazê-lo por carta. Entrando no tópico do amor físico e amor espiritual, nós podemos evidenciar a incapacidade de Paulo perante a Lúcia. A relação deles é fundamentada em um amor físico, carnal. Isso se torna um obstáculo para a união dos dois. Esse par de opostos é fundamentado em uma concepção romântica de amor, uma vez que o amor espiritual é aceito pela sociedade e o amor físico, o carnal, por atração, é condenado. Entrando no tópico de autopunição, nós vamos começar a falar sobre a protagonista Lucíola. Lúcia ainda não pode ser completamente perdoada, pois a sociedade não esquece o que ela fez, o que ela foi. Então, ela sofre uma autopunição. Infelizmente, Lúcia descobre uma doença e morre por conta do filho que teve com Paulo, fruto de um amor físico proibido. Agora, no último tópico, por que o livro denomina-se Lucíola? Lucíola seria um inseto que vive na escuridão à beira dos charcos e que brilha com uma luz muito intensa. Assim, esse inseto seria como Lúcia, que vive dentro da escuridão, mas que conserva dentro de si uma alma pura. Isso nós podemos evidenciar ao longo da narrativa, pois ela se transforma de uma mulher fatal e demoníaca em uma mulher angelical, doce, insegura e apaixonada. O nosso trabalho está chegando ao fim, mas eu tenho uma curiosidade para vocês. Tem um filme baseado no livro que se chama Lucíola, o Anjo Pecador, e as cenas usadas durante o trabalho foram retiradas dele. Bom, esse foi o nosso trabalho. Esses são os integrantes: Ana Lívia, Fabiane, Gabriel, Gabriele, Maria Fernanda, Milena e Virgínia. E eu espero que vocês tenham gostado.